Vocês conhecem a história das histórias em quadrinhos? Essa manifestação artística cada vez mais abrangente em volta do globo, as histórias em quadrinhos possuem suas peculiaridades características e denominação própria segundo a cultura e localização geográfica. HQ, gibi, mangá, banda desenhada, comics, arte sequencial, narrativa figurada, literatura desenhada e nona arte. O termo arte sequencial foi criado por Will Eisner, ou William Irving Eisner, o grande, famoso e renomeado quadrinista americano, que durante seus mais de 70 anos de carreira, atuou em diversas áreas incluindo desenhista, roteirista, arte finalista, editor, cartunista, empresário e publicitário. Criador do personagem Spirit, que segundo ele, esse termo arte sequencial serve para definir todo o tipo de arranjo de fotos ou imagens e palavras para narrar uma história ou dramatizar uma ideia. Logo, sendo as primeiras imagens ordenadas a serem criadas, podemos considerar antigas pinturas em cavernas datadas da pré-história, representando algum grande evento, como uma caçada, e o mesmo se aplica a manifestações parecidas em várias civilizações do passado, como as figuras nas paredes das pirâmides egípcias e nas peças de cerâmicas gregas. A linguagem das HQs como conhecemos hoje, com personagens fixos, ações divididas em sequências visuais e diálogos dispostos em balõezinhos de texto, foi inaugurada dos jornais sensacionalistas de Nova York com uma tirinha de Walt Cauty, chamada The Yellow Kid, e fez tanto sucesso que a maioria dos jornais de renome disputaram por suas publicações. Na modernidade, essa foi a primeira história em quadrinho noticiada no mundo, e foi criada pelo artista americano Richard Walt Cauty, em 1865. As histórias em quadrinho mais famosas são aquelas que retratam o universo dos super-heróis, desde as eras de ouro e de prata, eternizados na cultura pop e adaptados para o cinema, ganhando projeção internacional e povoando o imaginário de leitores do mundo inteiro. Mas nem toda HQ fala da vida de personagens fantasiados ou dotados de superpoderes. Artistas como Marjane Satrapi e Art Spiegelman utilizaram as histórias em quadrinhos para narrar suas próprias histórias de vida. Persépolis, livro de Marjane Satrapi publicado em 4 volumes, que depois virou filme, narra a infância da escritora iraniana durante a Revolução Islâmica. Já o livro Maus, do americano da origem judia Art Spiegelman, conta a história de seus pais, sobreviventes do campo de concentração de Auschwitz, durante a Segunda Guerra Mundial. Maus recebeu, em 1992, o primeiro prêmio Pulitzer, destinado a um livro de histórias em quadrinhos. Há 149 anos, em 30 de janeiro de 1869, era publicada a primeira história em quadrinhos aqui no Brasil. O autor foi italiano, radicado no Brasil, Angelo Agostini, que viveu de 1843 a 1910. Em 1866, Agostini inicia a publicação de suas ilustrações no jornal semanal O Cabrião, o primeiro periódico brasileiro a utilizar a caricatura como forma de sátira política. Ele fez uma reportagem sequencial de um incêndio em um hotel na cidade de Itu. Foi a partir disso que Agostini começou a criar uma narrativa com imagens, explica o professor. Mas foi apenas em 30 de janeiro de 1869 que a primeira história em quadrinho oficialmente conhecida no Brasil foi publicada. O jornal que veiculou o quadrinho chamava-se Vida Fluminense. O personagem da primeira história sequencial de Agostini, feito em 2 episódios, chamava-se Nhoquim. As Aventuras de Nhoquim, título dado à sequência, contava a saga de um jovem caipira de 20 anos que visita a corte do Rio de Janeiro. Agostini utilizava de uma técnica chamada de litografia, no qual desenhava a lápis em papel vegetal e decalcava suas ilustrações em cima de uma pedra. Jogava-se ácido, criando uma chapa de metal que imprimia o desenho em folhas de papel como um carimbo.